Olá, muito boa noite, querido amigo. Que Deus ele te abençoe pelo fato de você estar aqui conosco. Eu quero agradecer aos amigos que acompanharam a nossa primeira live, o nosso primeiro culto no domingo passado, e quero fazer aqui um agradecimento em especial. Eu quero mandar um abraço para duas comunidades que estão nos acompanhando, além da comunidade do Setor Pedro. Eu quero mandar um abraço para a comunidade de Alto Taquari, no Mato Grosso, que está nos acompanhando também. Quero mandar um abraço para os amigos da comunidade da Igreja Adventista de Cantanhede, no Maranhão também, que estão nos acompanhando. Que Deus ele te abençoe. E como hoje é um dia muito especial também, é Dia das Mães, eu quero mandar um abraço para todas as mães que estão nos acompanhando durante o culto dessa noite. Que Deus ele te abençoe bastante. Nós estamos estudando o livro de Daniel, nós estamos meditando em algumas reflexões desse livro. Por isso, o tema principal, o tema geral de nossos estudos aqui tem sido Daniel, esperança que motiva a fidelidade. Então, nesse momento, eu quero te convidar para junto nós orarmos, para pedir que o Espírito de Deus ele esteja conosco no culto dessa noite, durante esses minutos que nós iremos estudar aqui. Vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder conhecer a Tua vontade para a nossa vida. E, em especial, através desse livro fantástico, nós queremos te agradecer pelas revelações que ele nos dá. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor continue conosco durante essa noite. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, para você que talvez já leu o livro de Daniel, para você que talvez ainda vai ler, ou para você que está lendo, eu quero te dar alguns conselhos, eu quero te dar algumas dicas de quando você estiver lendo este livro, porque, na verdade, esse livro é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Eu quero te ajudar a entender um pouco mais, e por isso eu quero te dizer que nesse estudo nós vamos utilizar alguns métodos interessantes. E talvez você que esteja aí se perguntando como estudar o livro de Daniel, se existe algum método específico, eu quero te passar algumas coisas importantes. Você deve saber isso aqui, ó. Por exemplo, eu estou projetando na tela aqui que o livro de Daniel ele foi escrito em duas línguas, o hebraico e o aramaico. Por exemplo, no primeiro capítulo você tem ali o livro sendo escrito em hebraico, e a partir do capítulo 2 até o capítulo 7 você tem em aramaico. Do 8 até o 12 você volta de novo para o aramaico. Por exemplo, nós utilizamos o método historicista para interpretar. O que significa isso? Tem muitas pessoas que interpretam o livro de Daniel baseado em outros métodos de interpretação, futurismo, preterismo, mas nós estudamos baseado no historicismo. Isso quer dizer que nós acreditamos que todos os eventos do livro de Daniel, eles aconteceram a partir da Babilônia e até os nossos dias. Mas algo que eu gostaria que você entendesse é isso aqui, olha. A estrutura literária do livro ela é uma chave para que eu e você possamos compreender melhor o livro. Por quê? Primeiro, o livro ele não está organizado cronologicamente. O livro ele não está organizado cronologicamente. O livro ele está organizado em temas. Não sei se você já percebeu, mas, por exemplo, o capítulo 5 e o capítulo 6, que fazem parte do reinado do Império Medo-Persa, ele está antes dos capítulos 6, 7 e 8, que fazem parte ao período que corresponde ao reinado da Babilônia. Então, você tem que se atentar quando você estiver fazendo a leitura do livro para esses detalhes. Outra coisa, o livro ele não contém apenas profecias, mas ele também contém histórias. Histórias do capítulo 1 até o capítulo 6 e profecias apocalípticas do capítulo 7 até o capítulo 12. Mas o que você tem que entender é que dentro das histórias tem profecia e dentro das profecias também tem história. Agora, preste atenção nisso aqui. O livro ele tem uma chave de interpretação que nós conceituamos como paralelismo concêntrico. Eu sei, é uma palavra assim meio difícil e talvez você não entenda, mas eu quero simplificar aqui para você. Paralelismo concêntrico é basicamente o seguinte: o autor ele se vale dessa estrutura de fazer comparações de vínculos, né? Por exemplo,
O capítulo 2, que nós estudaremos hoje, tem vínculo com o capítulo 7, o capítulo 3 tem vínculo com o capítulo 6, capítulo 4 tem vínculo com o capítulo 5, e assim você vai para a segunda parte do livro também, que tem esses vínculos. Agora, uma chave que você não deve perder é a chave hermenêutica de interpretação. O que significa isso então, pastor? É que o livro ele faz o seguinte, ele faz repetições e ele amplia. Por exemplo, quando nós começarmos a estudar o tema de hoje, você vai perceber o seguinte: o capítulo 2, ele é a base para as demais interpretações ou para as demais visões. E você vai perceber que não é, assim, uma nova visão, mas, na verdade, é uma ampliação da que foi dita antes. Então, você tem que entender isso. Por isso, eu quero te dizer que eu e você precisamos atentar para esses detalhes, porque isso faz toda a diferença quando eu e você estivermos dentro do livro, olhando dessa forma, e eu e você, na verdade, temos que prestar atenção nesses detalhes. Então, eu quero te chamar a atenção para o tema desta noite. Eu quero te chamar a atenção porque nós vamos falar Daniel, esperança que motiva a fidelidade aos planos de Deus para mim e para a sua vida. Sabe? Talvez você já tenha ouvido de alguém essa seguinte expressão que eu vou projetar para você aqui. Deus tem um plano para você. Você já ouviu isso de alguém? Você já ouviu alguém falando isso para você? Você já percebeu que sempre as pessoas falam esta frase quando nós estamos passando por dificuldades ou simplesmente projetando que Deus ele tem um plano para mim e para a sua vida? E de fato, amigo, olha, eu quero te dizer para você o seguinte, esta é uma grande verdade que eu e você temos que aprender. Deus ele tem planos para a nossa vida. Talvez eu e você fique assim meio constrangido, ou a gente fica meio confuso, se perguntando assim, mas que plano é esse que Deus ele tem para mim e para a sua vida? Qual é esse plano que Deus ele deseja realizar na minha vida? O livro de Daniel, ele apresenta de maneira ampla e de maneira específica os planos de Deus para mim e para a sua vida. E por isso eu quero ler com você um pouco do que a Bíblia tem para nos falar. Nós iremos basear o estudo dessa noite em alguns capítulos do livro. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia e junto nós iremos estudar um pouco. Eu vou fazer, na verdade, um resumo do capítulo 2 aqui, antes de ler alguns versículos, para que você entenda o que eu vou falar. Por exemplo, o capítulo 2, ele é um capítulo que introduz uma história de Nabucodonosor, mas também tem uma parte profética. E eu quero te dizer uma coisa, assim, o capítulo 2 ele começa no segundo reinado da Babilônia, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, e ele vai contar uma história interessante. Deus ele vai dar uma visão, vai dar um sonho para Nabucodonosor. Nabucodonosor ele vai ficar perturbado, ele vai ficar pensando nesse sonho durante a noite, ele vai acordar pensando nesse sonho também, só que ele não consegue se lembrar do sonho. E aí o que acontece? Ele faz uma reunião com todos os seus sábios, com todas as pessoas que faziam parte ali dos seus conselhos, e nesse momento ele pede para que essas pessoas eles possam fazer a revelação do sonho que ele tinha tido na noite anterior. Só que, assim, aqueles sábios, eles não conseguem fazer isso. Eles não têm esse discernimento. Eles ficam desnorteados, porque eles não conseguem interpretar. Eles não conseguem nem sequer fazer com que o sonho do rei seja lembrado. Então, o Nabucodonosor, ele fica irado, e ele diz o seguinte, olha, por conta disso eu vou mandar matar todos vocês. Eu vou exterminar com todos vocês. Como é que pode? Vocês são pagos para isso. Vocês estão aqui para essa definição e vocês não conseguem sequer lembrar do que eu sonhei. Talvez você possa estar achando isso assim, assim meio controverso. Como é que alguém que sonhou um sonho pode pedir para que outra pessoa possa lembrar de uma coisa? Mas que, na verdade, isso aqui no Antigo Oriente Próximo era algo comum. Os encantadores, os magos, eles tinham
se utilizavam do poder para tentar fazer essas predições. Então, aqui nesse contexto é normal o rei pedir para que isso pudesse ser feito. Então, assim, o rei decide então matar todo mundo. Ele separa um dos seus funcionários ali para poder levar, né, para poder dar a notícia para todos os sábios que eles iriam morrer e preparar suas coisas. Só que nesse momento é introduzido Daniel. Daniel, ele não está nessa reunião, mas ele consegue, alguém passa a informação. O texto vai dizer que é Arioque, né? E Arioque fala tudo o que aconteceu ali para Daniel. Daniel, ele fica sabendo da notícia, só que Daniel agora ele vai até a presença de Nabucodonosor e pede um tempo para poder orar a Deus, para poder dar a interpretação do sonho que Nabucodonosor que ele teve. E então o rei concede-lhe um tempo, e Daniel volta, conversa com os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e agora junto eles clamam pela misericórdia de Deus. Eles oram pedindo a Deus para que Deus ajude eles a interpretar o sonho de Nabucodonosor. E sabe, amigos, aqui está um ponto diferencial que nós vamos meditar um pouco depois com o passar do tempo, um pouquinho mais para frente, e para que eu não corte a história. Eles oram, eles buscam a Deus, e Deus dá a revelação do sonho. Daniel, então, ele vai até Arioque, pede para que Arioque possa introduzi-lo na presença de Nabucodonosor, e Nabucodonosor agora ouve Daniel, e Daniel dá a entender o sonho. E eu gostaria de ler com você o que foi o sonho desse rei, que foi o sonho de Nabucodonosor, a partir do versículo 31 do capítulo 2, que diz assim, acompanha aí comigo, você. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Versículo 32. A cabeça era de ouro fino, e o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Eu quero projetar agora na imagem, aqui, para você ter mais ou menos uma ideia desse sonho representado de forma aí nesta imagem. Então você está vendo aí o que Nabucodonosor ele viu mais ou menos. Ele viu uma grande estátua, ele viu essa estátua dividida em 4 metais, o primeiro era o ouro, o segundo era prata, o terceiro era bronze, e o quarto ferro, e na última parte ferro e barro. Interessante perceber o seguinte, amigo, aqui ó, a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o quadril era de bronze, juntamente com o ventre, as pernas eram de ferro e os pés, ele era ali de ferro e barro. Interessante eu e você percebermos o seguinte, há um significado para essa visão, para esse sonho, com certeza, Deus ele não daria essa visão se não houvesse uma interpretação. Então, eu quero te convidar a meditar um pouco a respeito do que significava ou do que significa esta visão. E assim, nós não vamos ter tempo de esmiuçar detalhes por detalhes de cada parte dessa visão. Eu vou projetar na imagem aqui o que significa a representação desse sonho de Nabucodonosor. Então, assim, a cabeça do sonho, no caso, a cabeça de ouro, ela significa o reinado da Babilônia, que ia do ano 626 até o ano 539. A parte de prata, o peito e os braços, eles significam o reinado da Medopérsia, que iria do ano 539 até o ano 331 a.C.
o quadril, o ventre de bronze, eles significam a Grécia, né? O reinado da Grécia, o Império Grego, que reinou do ano 331 até o ano 168 a.C. E o próximo império seria o Império Romano, que reinou do ano 168 até o ano 477 de nossa era. E os próximos ali seria a Roma Papal, que significa o Império Europeu nos dias atuais. Agora, e a pedra? A pedra significa o reino de Deus, é esse reino que não passará. Amigos, eu quero te levar a entender o seguinte, eu não sei se você prestou atenção, mas lá no início eu te falei de uma estrutura que o livro de Daniel ele apresenta para que nós possamos interpretar esse livro. E assim, o mais interessante é perceber que nessa estrutura, algumas coisas elas vão acontecer para que isso se amplie na minha compreensão do texto e na tua compreensão do texto. Por exemplo, eu vou projetar uma tela agora e você vai perceber o seguinte, no capítulo 7 de Daniel e no capítulo 8, essa estrutura ela vai basicamente se apresentar novamente, só que de forma diferente. Por exemplo, o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5 são diferentes, né? E o capítulo 6 também é diferente, mas, por exemplo, o capítulo 7 e o capítulo 8, eles basicamente irão se apresentar essa visão novamente. Por exemplo, você está olhando aí que Daniel ele tem uma visão no capítulo 7 e também tem uma visão no capítulo 8. E ele vai olhar alguns animais, mais 4 animais. E esses animais, na verdade, eles são uma continuidade da primeira visão que Nabucodonosor teve. Por exemplo, Daniel, ele agora tem uma visão do leão alado, do urso, do leopardo e de um animal terrível e espantoso. E se você for perceber e você for cruzar as informações, é sobre a mesma visão, é sobre o mesmo sonho. É sobre a mesma visão que Nabucodonosor teve no capítulo 2. Então, assim, volta aqui comigo. Você tem que entender o seguinte. Isso não é uma outra visão. Na verdade, é uma repetição. E nessa repetição, ela se amplia com mais informações. Por exemplo, Nabucodonosor ele teve uma visão da estátua. Ela estava estática, parada. Quando Daniel ele tem a visão no capítulo 7, essa visão ela já está em movimento. Você vê os ventos se agitando, você vê o mar ali, não? E você vê os animais surgindo. E o mais interessante aqui é perceber o seguinte, a visão do capítulo 7, ela vai te dar informações a mais daquilo que Nabucodonosor sonhou no capítulo 2. Então, você tem que entender que o livro ele vai te proporcionando essas estruturas para que você vá entendendo o que significa esses reinos, esses animais, essas visões que o livro ele vai te apresentar. Então, assim, perceba eu e você, que nessas estruturas o livro está te guiando. Ele está te guiando para que você entenda, para que você, a cada minuto que você interage com a leitura, você acaba aprendendo coisas a mais daquilo que você leu lá no capítulo 2. E por aí vai. Agora, eu quero que você volte, nós vamos voltar na imagem para você perceber alguns detalhes interessantes. Por exemplo, no capítulo 2, Daniel, ele sonha Nabucodonosor, ele sonha com a cabeça de ouro, e lá no capítulo 7, Daniel, ele sonha com o leão, que era o símbolo da Babilônia, certo? E esse leão, ele tinha 2 asas que foram arrancadas, ele foi posto em pé, e ele recebeu um coração. O que significa isso? Significa que o Império Babilônico, a partir dos seus reis, houve uma degradação muito grande. Por exemplo, o Império Medo-Persa, que é representado pelo peito e os braços de prata, lá no capítulo 2, no capítulo 7, ele já é representado como um urso. E o urso aqui,
ele tem um lado mais alto que o outro, ele tem 3 costelas na boca, que na verdade são as conquistas, né, do Império Medo-Persa, são a Lídia, Babilônia e o Egito. O Império Grego, na visão, no sonho de Nabucodonosor, ele é representado pelo bronze, e aqui no capítulo 7 ele é representado pelo leopardo, com 4 asas, né, com 4 cabeças. Aqui o leopardo é um símbolo de velocidade, como o Império Grego ele se expandiu muito, muito rápido a partir das conquistas de Alexandre o Grande. As asas significam essa velocidade, as 4 cabeças significam que o reino ele foi dividido em 4 partes, porque Alexandre o Grande, ele na verdade morreu muito cedo, com 32 anos, não deixou nenhum herdeiro, e por isso o seu reino ele foi espalhado muito rápido. O animal terrível e espantoso é uma representação de Roma, no seu estado. Roma, ela com certeza foi um período muito, muito devastador. Roma, ela era implacável com seus inimigos. E aqui no capítulo 8 você vai ver a mesma representação. É uma continuidade. O carneiro e o bode também representam ali o Império Medo-Persa. O bode ele representa o Império Grego e por aí eles vão dando continuidade. Agora uma coisa que você vai perceber e que eu vou projetar uma outra tela aqui para você é o seguinte, perceba, em todas essas estruturas, o autor ele está te dando aqui um caminho para que você entenda e para que você se situe nessa visão. Volta aqui comigo, preste atenção no seguinte, lá no capítulo 2, Nabucodonosor ele tem uma visão, no capítulo 7, Daniel tem uma visão, um sonho, uma visão, e no capítulo 8, Daniel também tem uma visão. Essas visões elas são distintas, mas são sobre o mesmo assunto. É sobre a continuidade dos reinos, é o programa de Deus no tempo do fim. E o que é mais interessante perceber é o seguinte, elas têm um começo e têm um fim. Todos esses reinos já se passaram e nós estamos vivendo agora no período da estátua na parte dos pés. Nós estamos no período da Europa atual. E o que falta acontecer nessa profecia é simplesmente a pedra, que é cortada sem o auxílio de mão, vir em direção à estátua e quebrar a estátua, isso representando ali o reino de Deus que vai ser inaugurado. Agora, amigo, eu quero fazer o seguinte com você, nesses próximos minutos que nos restam, eu quero levar você a refletir em alguns pontos importantes nessa noite. Eu quero te levar a refletir uns pontos importantes nessa noite. Será que você tem atentado para isso? Por exemplo, todos esses reinos que a profecia indicou já se passaram e falta ser inaugurado apenas um reino, o reino de Deus. O reino de Deus que não passará. E assim, amigo, eu quero te levar a concluir o seguinte, você tem se preparado para este reino que vai ser fundado? Para esse reino que não passará? Eu quero te levar a refletir em algumas coisas nessa noite. Por exemplo, nos momentos que nós estamos vivendo, eu vou projetar aqui uma outra tela, eu quero te levar a você perceber que nos tempos em que nós estamos vivendo, esse tempo é um tempo de urgência, é um tempo em que eu e você temos que parar para buscarmos a Deus. Eu vou projetar uma outra tela aqui agora e eu quero te levar a pensar nisso aqui. São alguns pontos para que nós possamos finalizar o estudo dessa noite. Você tem buscado pela misericórdia de Deus, assim como Daniel buscou? Quando Daniel ele esteve com dificuldades para interpretar a visão de Nabucodonosor, ele foi e buscou pela misericórdia de Deus. Ele clamou pela misericórdia de Deus. Ele, junto com os seus amigos, eles buscaram a Deus intensamente, para que Deus pudesse dar a interpretação e juntos eles, assim, prosseguissem a sua vida. Nos dias que nós estamos vivendo, Deus ele está nos dando oportunidade para que nós venhamos buscar pela sua misericórdia, para que nós clamemos pela sua misericórdia. Um outro ponto específico é que nós temos que ter um coração grato por todas as coisas que nós recebemos. Daniel, ele simplesmente
agradeceu muito a Deus por conta de tudo que Deus havia dado para ele. Um outro ponto interessante é que nós precisamos exaltar o nome de Deus na presença de todos. Você tem sido uma testemunha do poder de Deus na vida de outras pessoas. Você tem buscado a Deus, você tem tido um coração alegre, você tem exaltado a Deus, ou você tem sido um canal de bênção para a vida das pessoas, você tem sido um canal simplesmente de contar tragédias, de se lamentar. O que você tem feito? E por último, os planos de Deus, eles sempre são melhores que os nossos. O livro de Jeremias, no capítulo 29, o versículo 11, ele fala que Deus ele tem planos, ele é que sabe os planos que são bons para a nossa vida. Ele tem pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que nós desejamos. Querido, eu quero te levar a pensar nesses últimos minutos na seguinte maneira. Olha aqui comigo, preste atenção no que eu vou te falar. Eu e você estamos vivendo, com certeza, nos últimos tempos da história da humanidade. Nós temos presenciado catástrofes, nós estamos passando por uma tragédia. Agora, eu quero te levar a pensar o seguinte: você tem sido fiel aos planos de Deus para a tua vida? Você tem colaborado com Deus? Você está sempre no lugar certo, na hora certa, para que as bênçãos de Deus caiam sobre a tua vida? Daniel, veja que o exemplo que nós temos hoje é um exemplo para a minha vida, porque eu preciso me colocar no lugar certo, na hora certa, eu preciso buscar a Deus, eu preciso clamar pelas bênçãos de Deus, eu preciso fazer também a minha parte. Você tem feito a sua? Do que você tem enchido a sua mente? Do que você tem enchido o seu coração? Você tem enchido o seu coração simplesmente com os noticiários que só falam de morte, com os noticiários que só falam de tragédias? Ou você tem tido algum tempo para meditar no que a palavra de Deus tem falado para você? Veja que o livro de Daniel ele traz esperança para a minha e para a sua vida, para que nós nos motivemos a sermos fiéis a Deus. E nessa fidelidade nós possamos glorificar o nome de Deus, nós possamos ser uma testemunha do nome de Deus, e assim aguardemos o resultado final dos planos que Ele tem para a nossa vida. Eu quero te convidar, amigo, a refletir no seguinte: Deus ele tem planos para mim e para a sua vida, mas Ele está aguardando pela resposta se você quer que esses planos se realizem na sua vida. O plano de Deus é levar a humanidade para um ponto em que ela seja feliz eternamente, para que ela tenha vida em abundância. Você aceita esse plano de Deus para a sua vida? Se você quer, eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Eu quero pedir que você se entregue completamente nas mãos de Deus. Daniel, ele se entregou sem reservas como seu amigo, com seus amigos. Eles se entregaram nas mãos de Deus e eles foram muito felizes. Daniel, com certeza, é um exemplo de fidelidade para a nossa vida. E sabe, querido amigo, nessa noite eu quero te levar a pensar se essa esperança que esse livro nos dá, ele está te levando a ser fiel aos planos de Deus. Se não, eu quero pedir que você reflita um pouco, que você peça misericórdia, que você clame ao Senhor, que você busque sinceramente a Deus. E assim você continue a sua caminhada, confiando de que Deus ele tem planos maravilhosos que você nem imagina para a sua vida. Se você deseja se entregar completamente nas mãos de Deus, eu quero pedir que nesse momento você curve a sua fronte aí no lugar onde você está, sentado ou em pé. Que você ore a Deus juntamente comigo e peçamos pela misericórdia de Deus, para que Deus ele nos alcance aonde nós estivermos. Ore comigo. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder estudar um pouco mais a Tua Palavra nessa noite. Hoje, Senhor, nós estudamos um pouco sobre os capítulos que falam a respeito da profecia dos reinos e do Teu reino que será inaugurado em breve. Por isso, meu Pai, nos ajude a nos preparar para sermos cidadãos celestiais. Nos ajude a nos preparar para cada dia de nossa vida
a vivermos uma vida que glorifica ao Senhor. E sabe, querido Pai, eu quero pedir ao Senhor que a cada instante, que essas pessoas que estão aí do outro lado da tela ouvindo a palavra de Deus, estão meditando um pouco na Tua palavra durante esses domingos de esperança, que a cada dia nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Ajude-nos a crer que o Senhor existe e que se torna galardoador daqueles que Te buscam. Nos dê uma noite de paz, perdoe os nossos pecados, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido amigo, muito obrigado pela oportunidade de você estar aqui conosco. Que Deus ele te abençoe. Nós temos um encontro marcado. Eu quero desde já pedir que você compartilhe aí nas suas redes sociais o canal e que você esteja aqui conosco no próximo domingo para que nós possamos dar sequência nos estudos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.